Sabe, geralmente quando a gente pensa em escuridão, a gente imagina, bom, apenas um lugar vazio, né? A simples ausência de luz. Aham, é a primeira coisa que vinha à mente. Exato. Mas na história humana e, de forma muito nítida na história espiritual, a escuridão quase nunca é um acidente. Com certeza não. Na verdade, ela é um projeto. É um sistema que é arquitetado, sabe, pedra por pedra, com a intenção clara de abafar qualquer faísca de questionamento antes que ela tenha a chance de virar uma chama incontrolável. E compreender como essa mecânica funciona, é fundamental para não sermos engolidos por ela. Nossa, certíssimo. E é exatamente com essa imagem em mente que eu dou as mais calorosas e afetuosas boas-vindas a quem nos ouve no canal Voz do Remanescente. Hoje a nossa imersão mergulha direto nas páginas do capítulo 6 do livro O Grande Conflito, Dois Heróis da Idade Média. É uma alegria imensa estar aqui para essa nossa análise profunda. E bom, o nosso objetivo hoje não é de forma alguma entregar uma aula de história monótona sobre datas, fatos que aconteceram séculos atrás. Ninguém quer isso, né? Pois é. A missão dessa nossa imersão é muito mais cirúrgica. A gente quer destrinchar os mecanismos de como a luz divina sobrevive à mais densa escuridão institucional. E, claro, extrair lições que são vitais para a vida espiritual de quem nos ouve hoje. Maravilha. Porque as engrenagens do passado, elas continuam girando no presente, sabe? Apenas com roupagens diferentes. Isso é muito real. O que nos leva, direto para a Boêmia, uma região que hoje a gente conhece como parte da República Tcheca. O contexto lá é fascinante. Muito. O evangelho não era uma novidade lá. Ele já tinha sido plantado na região lá no século IX. A Bíblia tinha sido traduzida, o culto acontecia na língua que o povo falava no dia a dia, era acessível, as pessoas entendiam. Tinha uma raiz forte. Mas aí o poder papal começa a expandir seus tentáculos sobre a Europa. E a estratégia deles não é debater teologia. É simplesmente trancar a porta do conhecimento. O Papa Gregório VII solta uma bula proibindo os cultos na língua local. Que absurdo. Sim. Ele chegou ao ponto de declarar publicamente que agradava a Deus que o culto fosse feito numa língua desconhecida pelo povo. Olha isso. É a ignorância institucionalizada por decreto. E o que a pena inspirada nos revela de forma tão impressionante aqui é a resposta do céu a esse apagão forçado, sabe? Conta mais sobre isso. Então, quando o sistema oficial decreta que a luz deve ser apagada, providências invisíveis já estão em andamento. Pessoas de outros lugares, tipo os valdenses e albigenses... Que já estavam sendo perseguidos, né? Exatamente. Eles estavam fugindo da violência na França e na Itália e acabam migrando justamente para a Boêmia. E claro, eles não podiam alugar um espaço e pregar com alto-falantes, né? Lógico que não. Eles trabalhavam no absoluto anonimato. A verdadeira fé foi sendo preservada no silêncio das casas, passando de pais para filhos. Era como, sabe, brasas quentes escondidas sobre um monte de cinzas frias. Uau, que imagem forte! O sistema achava que controlava a narrativa, mas a resistência era totalmente subterrânea. E é no meio dessas brasas escondidas que surge o nosso primeiro foco de hoje, João Rus. E a origem dele é, o oposto do que se espera de um líder que vai abalar a Europa. Totalmente o oposto. Ele não era da nobreza, não tinha contatos, era um estudante muito pobre, órfão de pai. A nossa fonte descreve uma cena que é, de cortar o coração e ao mesmo tempo de uma força tremenda. A mãe dele, que era uma viúva, sem recursos, caminha com ele até Praga. Ela não tinha dinheiro para subornar figurões ou pagar tutores. Era só ela e ele. Isso. Então, na beira da estrada, olhando para os muros da grande cidade, ela simplesmente se ajoelha na poeira com o filho e implora a bênção de Deus sobre ele. É um momento que define o curso da história através do que chamamos de poder da piedade invisível. Aquela mãe não tinha a menor ideia de que o filho dela se tornaria o epicentro de um terremoto espiritual. Nossa, com certeza não. E a trajetória acadêmica dele é meteórica, pela pura aplicação incansável. Sabe, e uma vida de princípios muito firmes, ele deixa de ser aquele aluno pobre e se torna reitor da Universidade de Praga. É uma ascensão incrível. Sim. Além disso, ele vira pregador na famosa Capela de Belém,
e ganha influência até na corte real. Mas, preste atenção nesse detalhe, Hus. Não era um infiltrado querendo destruir o catolicismo. Não mesmo. Ele era um católico fervoroso. Durante um ano de jubileu, ele pegou as últimas moedas que tinha no bolso, comprou a participação dele nas procissões e pagou pela absolvição papal. Caramba. Ele acreditava fielmente que o Papa era o representante de Deus na Terra. Espera, me ajuda a entender uma coisa. Porque isso parece um paradoxo gigantesco. Pode falar. Se Hus era um cara tão profundamente doutrinado pelo sistema a ponto de esvaziar os próprios bolsos para comprar o perdão do Papa, como é que ele acorda? É a grande questão. Como um homem com essa mentalidade vira um vosto da rebelião contra Roma? O que de fato quebra esse encanto? Essa é a grande virada da história. E não veio de um debate acadêmico profundo. Veio de uma intervenção visual, sabe? Artística. Sério. Arte. Sim, 2 estrangeiros da Inglaterra chegam à Praga. Eram artistas e estudiosos que conheciam as ideias reformistas. Eles tentam argumentar publicamente, mas a universidade e as autoridades os silenciam muito rápido. Padrão, né? Calar quem discorda. Exato. Como não podiam falar, eles decidem desenhar. Eles vão para um local público e pintam 2 quadros imensos lado a lado. E o que tinha nesses quadros? De um lado, Jesus Cristo, o Mestre, humilde, com os pés sujos de terra, entrando em Jerusalém montado num jumentinho, acompanhado por discípulos com roupa super simples. Do outro lado, o Papa de Roma, coberto com mantos de seda e ouro, usando uma coroa tríplice brilhante, montado em um cavalo puro sangue e cercado por cardeais deslumbrantes. Ok, vamos desvendar isso. Porque, nossa, essa sacada dos ingleses foi de uma inteligência absurda. A gente pode pensar nisso como, tipo, o primeiro infográfico ou o primeiro meme viral da história da Europa. É uma ótima analogia. Uma imagem chocante que simplesmente furou a bolha da propaganda oficial em segundos. Ninguém ali precisava saber ler em latim nem entender filosofia teológica para captar a mensagem. O que é fascinante aqui é a psicologia por trás do método, sabe? A mensagem inspirada nos aponta que foi um sermão prático e direto à consciência anestesiada de uma nação inteira. Imagina o choque nas ruas. Multidões paravam para olhar. O contraste entre a mansidão daquele que era adorado como Deus e a arrogância obscena daquele que se dizia seu humilde servo causou um curto-circuito na mente das pessoas. Deu um bug no sistema deles. O ajar oficial da religião que a gente perde a noção do óbvio. Verdade. A gente se acostuma com o erro. Muitas vezes é preciso um choque de realidade simples, um contraste brutal com a vida de Jesus, para nos mostrar o quanto o sistema se corrompeu. E para Hus foi como tirar uma venda dos olhos. Uau! E a partir desse choque, ele mergulha nos escritos de John Wycliffe, o reformador inglês, que tinham chegado até Praga. Hus começa a usar o púlpito da capela de Belém não para falar de filosofias distantes, mas para expor a Bíblia e denunciar a corrupção e os vícios do clero. E a reação não demora. Obviamente, a notícia chega a Roma e o Papa convoca Hus para ser julgado na Itália. Mas Hus recusa, porque ele sabe que seria uma passagem só de ida, né? Com certeza, ele seria morto. E é aí que Roma joga a sua arma de destruição em massa da época. Eles declaram um interdito sobre a cidade inteira de Praga. A gente precisa pausar para entender o terror absoluto que um interdito causava na mente de um cidadão medieval. Não era só uma censura administrativa, tipo uma multa. Era bem pior. Muito pior. A crença geral era que o Papa literalmente carregava as chaves dos portões do céu. Quando um interdito era publicado contra uma cidade, significava que Deus havia abandonado aquele lugar. Meu Deus! Todas as igrejas eram imediatamente trancadas. Os sinos paravam de bater. Não havia mais batismos. Os casamentos eram feitos do lado de fora das igrejas,
no pátio, como se as pessoas fossem indignas de entrar. Que humilhação! E o pior de tudo, os mortos não recebiam ritos fúnebres e não podiam ser enterrados em cemitérios consagrados. Os corpos eram literalmente jogados em valas comuns, nos campos ou em fossos. Isso é macabro. Roma usava o terror psicológico puro e a imaginação do povo para controlar a consciência. É um sequestro espiritual. E sabe, eu tento me colocar no lugar do cidadão comum de Praga. E até no lugar do próprio Hus. Imagina a pressão. Nossa, não seria absolutamente aterrador você confiar apenas na sua interpretação pessoal de um texto sagrado, enquanto toda a estrutura de autoridade do mundo conhecido afirma que as portas do paraíso foram trancadas para milhares de pessoas por sua culpa? É um peso insuportável. A cidade, claro, entrou em colapso. Houve tumulto e muitos queriam entregar Hus para o Papa só para o pesadelo acabar logo. Exatamente. E o espírito de profecia descreve o conflito íntimo de Hus nessa fase como algo dolorosíssimo. A mente dele virou um campo de batalha. Ele devia estar dilacerado por dentro. Tava. Ele ainda amava a igreja. Ele ainda a via como a instituição de Deus. E achava que desobedecer a ela era um pecado mortal. A dissonância cognitiva era brutal. Se a igreja não pode errar, porque obedecer às ordens dela me força a pecar contra o que está claramente escrito na Bíblia. É um beco sem saída mental. E ele resolve esse beco chegando à conclusão que mudaria tudo. Deus, falando através da Bíblia, é a única autoridade infalível, não a igreja falando através de sacerdotes que vivem em pecado. Perfeito. E é lindo ver como a inspiração detalha a pedagogia divina nisso. Deus não mostrou todos os erros de Roma de uma vez só para Hus. Foi passo a passo. Faz sentido. Se fosse tudo de uma vez, ele não aguentaria. Exato. Se a luz toda brilhasse de uma vez, seria como o sol do meio-dia atingindo os olhos de alguém que ficou preso numa caverna a vida inteira. Cegaria a pessoa. A revelação foi dada na medida em que ele podia suportar. E essa nova firmeza de propósito leva Hus para o olho do furacão, o Concílio de Constança. E para dar um contexto rápido para quem acompanha a gente, a Europa estava uma bagunça inacreditável. O tal sistema infalível tinha não um, mas 3 papas governando ao mesmo tempo. 3 é cômico se não fosse trágico. Eles passavam o dia se excomungando mutuamente e vendendo posições na igreja para pagar exércitos de mercenários. O imperador da época, Sigismundo, força um grande concílio para resolver essa vergonha internacional e, de quebra, julgar as chamadas heresias. Hus aceita ir, mas só porque o imperador dá para ele um salvo-conduto, um documento oficial com selo real, garantindo a viagem de ida e volta dele em total segurança. Uma garantia de vida, em teoria. Em teoria. Mas, que surpresa! Assim que ele pisa lá, ignoram o papel e o jogam numa masmorra imunda, acorrentado. E a ironia da história é implacável, sabe? O Papa que convocou esse concílio e que mandou prender Hus, chamado João XXIII, foi investigado por esse mesmo concílio semanas depois. O jogo virou rápido. Muito rápido. Descobriram crimes tão absurdos, assassinatos, venda de cargos, imoralidades indizíveis, que ele acabou destituído e jogado na prisão também. Curiosamente, no mesmo castelo onde Hus estava. Pera, os dois no mesmo castelo? O Papa e o prisioneiro dele? Sim. O concílio provou de forma inquestionável que o Papa era um criminoso. E, no entanto, esses mesmos cardeais que depuseram um líder corrupto não tiveram o menor escrúpulo em condenar à morte o homem que estava justamente denunciando aquela corrupção. É o auge da hipocrisia. E tem mais. O imperador até tentou protestar sobre o salvo-conduto, mas a elite religiosa o calou com uma doutrina perversa. Eles disseram que não se deve manter a palavra dada a hereges. A mentira foi oficializada como virtude. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando trazem Hus para o julgamento final, ele está devastado fisicamente, doente por causa dos meses no calabouço, mas com a mente afiadíssima. Ele não cedeu. Não. Eles dão a ele a velha escolha, negue tudo ou vá para a fogueira. Ele se recusa a mentir. E há um detalhe incrivelmente cinematográfico relatado nas fontes.
Rus se vira, no meio do tribunal, fixa os olhos diretamente no imperador Sigimundo e lembra em voz alta que ele só viajou até ali porque confiou na promessa de proteção daquele homem. Imagina o clima na sala. A sala inteira olha para o imperador. E o rosto de Sigimundo fica num tom vermelho escarlate, tomado pela mais absoluta vergonha pública. A vergonha da traição. Exato. É o contraste perfeito. O monarca mais poderoso da Terra quebra sua promessa por conveniência política, enquanto, na masmorra úmida, Cristo cumpriu sua promessa e deu a Hus uma paz que ninguém conseguia entender. Isso levanta uma questão muito importante sobre alicerces, para quem está escutando a gente. Onde estamos baseando a nossa segurança? O documento assinado pelo imperador não valeu de nada. O que segurou Hus foi algo interno. Com certeza. Lá na prisão, antes de morrer, Hus teve um sonho. Ele sonhou que os líderes de Roma estavam apagando as pinturas de Jesus que ele tinha mandado fazer na capela em Praga. Isso deixou ele muito triste. Natural. Mas logo, no mesmo sonho, ele viu pintores habilidosos chegando e restaurando as imagens de Cristo com cores vivíssimas, rodeados por uma multidão que gritava que nenhum papa conseguiria apagar aquilo de novo. Que visão reconfortante. Sim, a conclusão profética dele na cela foi maravilhosa. Eles podem silenciar um pregador ganso, já que Rus significava ganso na língua local, mas a imagem de Cristo continuaria sendo pintada no coração do povo por aqueles que viriam depois. Lindo demais. E olha, o rito que eles fazem antes de matar ele mostra bem a baixeza do sistema. Eles o vestem com roupas sacerdotais completas só para arrancar uma peça de cada vez, jogando maldições verbais sobre ele. Uma tortura psicológica até o fim. Sim. No final, eles não encontram uma maneira pior de humilhá-lo do que colocar na cabeça dele uma coroa de papel, feita em forma de pirâmide, desenhada com 3 demônios horrorosos e a palavra arquierege. É um bullying de ensino médio, só que escalonado para um nível institucional e letal. Definiu perfeitamente. Mas eu amo a resposta dele. Ele olha para aquilo e diz algo como: "O meu Senhor Jesus usou uma coroa de espinhos por mim, eu vou usar essa coroa de papel com alegria por ele." Que nobreza de espírito. Ele caminha para a fogueira e quando o fogo sobe, ele não grita implorando por socorro. Ele canta os salmos até a voz desaparecer na fumaça. Eles queimaram o corpo, mas ironicamente iluminaram a mensagem. Com certeza. E a fumaça dessa fogueira preparou o terreno para o teste mais sombrio da vida de seu maior amigo, o acadêmico Jerônimo. Eles eram muito complementares, sabe? Conta como eles eram. Enquanto Rus era sereno e diplomático, Jerônimo era brilhante, eloquente, explosivo e impulsivo. E ele tinha prometido que se Rus corresse perigo naquele concílio, ele iria defendê-lo. E ele foi. Ele foi, contrariando todo o bom senso e sem proteção nenhuma. Quando ele chegou lá e viu que as portas estavam fechadas e que Rus estava perdido, ele tentou fugir, foi pego, arrastado de volta e jogado num calabouço com os pés no tronco. Que pesadelo! Ele ficou 340 dias na escuridão, vivendo de pão e água, com a saúde destruída e o corpo literalmente apodrecendo sobre os ossos de tanta infecção. Gente, são 13 meses de tortura, isolamento total e terror psicológico. E sabe, é muito fácil para qualquer pessoa, hoje no conforto do seu sofá com fones de ouvido, ouvir isso e julgar o que vem a seguir. É de longe todo mundo é corajoso. Pois é. Porque Jerônimo, o gigante intelectual, fraquejou. Ele quebrou. Aterrorizado pela visão do amigo queimando e destruído pela dor física, ele assinou um documento renegando as doutrinas de Rus e se submetendo ao Papa. A dor física e mental era indescritível. Sim, e a grande questão não é porque ele quebrou, qualquer um de nós provavelmente quebraria na primeira semana. A verdadeira pergunta, o mistério absoluto, é como, depois de assinar aquele papel e garantir a sua sobrevivência, ele encontrou forças para voltar atrás. Se ligarmos isso ao quadro geral da fraqueza humana, a mensagem inspirada nos descreve como funciona a convicção do Espírito Santo. Jerônimo estava salvo da fogueira, mas o calabouço da sua própria mente era pior do que a prisão física. A culpa devia estar esmagando ele. O silêncio foi preenchido pelo remorso.
Ele lembrava da coragem inabalável de Rus e lembrava da negação de Pedro. Ele viu que tinha vendido a verdade pelo medo do fogo. E o que ele fez? E ele pede uma nova audiência pública. Os cardeais, claro, sorriem, achando que ele vai confirmar publicamente que eles estavam certos. Mas de forma milagrosa, aquele homem alquebrado, doente, que não lia um livro há quase 1 ano, faz uma defesa retórica tão brilhante, lúcida e demolidora que deixou os promotores calados. Inacreditável. Foi o cumprimento literal daquilo que Jesus disse: não se preocupem com o que vão dizer, porque o Espírito do vosso Pai é quem falará em vocês. A coragem dele no final é de arrepiar. Ele confessa diante de todos os juízes chocados que o pecado mais grave da vida dele foi a covardia de ter aprovado a sentença iníqua contra o João Hus. Ele jogou tudo pro alto. Ele joga a retratação no lixo. Claro, a fúria do concílio foi instantânea. Ele é levado para a mesma estaca de madeira, mas o semblante dele tinha mudado, sabe? A culpa tinha ido embora. Ele estava em paz de novo. Totalmente. A história diz que quando o carrasco foi acender o fogo por trás dele, por misericórdia, para ele não ver, Jerônimo disse: venha para frente e acenda no meu rosto. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. E ele também morre cantando. É muito comovente. E, mais uma vez, as cinzas de um mártir foram jogadas no rio Reno para serem apagadas da memória. A liderança romana esfregou as mãos, achando que o problema tcheco estava resolvido de vez. Lê do engano. O tiro saiu violentamente pela culatra. A notícia das chamas de Constança acendeu uma fogueira de horror e fúria em toda a Boêmia. Eles perceberam a malícia do papado, escritos que estavam escondidos começaram a circular loucamente. A nação inteira percebeu que a diplomacia tinha morrido e se levantou. E a resposta de Roma? Extermínio. Eles declararam as famosas Cruzadas Hussitas. O Papa e o Imperador enviam exércitos colossais para varrer a Boêmia do mapa. E o que acontece em seguida parece ficção. Parece mesmo. Os boêmios são liderados por um general chamado Ziska, que perde a visão no começo da guerra, mas ainda assim orquestrava táticas de batalha indestrutíveis. E depois dele vem o general Procópio, que manteve a mesma genialidade. Exércitos de camponeses contra a elite da Europa. Exato. Os exércitos de cruzados chegavam da Europa inteira, tropas de elite, fortemente armadas, marchando confiantes contra camponeses boêmios que lutavam com ferramentas adaptadas. Mas não era a estratégia de Ziska que ganhava as batalhas. Era algo sobrenatural. E os relatos confirmam isso. A pena inspirada nos mostra que o que afugentava os cruzados não era a força das armas tchecas, mas um terror imposto pelo céu. Sério? Como funcionava isso? Ocorreram batalhas em que os cruzados tinham uma vantagem numérica esmagadora. Eles estavam separados dos boêmios apenas por um rio. Antes mesmo do primeiro boêmio levantar a espada, um pânico inexplicável descia como uma nuvem sobre o acampamento de Roma. Um pânico do nada. Do nada. Príncipes, generais experientes e soldados rasos simplesmente entravam em choque, largavam armaduras pesadas e fugiam pelas florestas em desespero total, espantados por um exército invisível. Uau, o terror vinha de cima. Foi a mesma mecânica de terror que fez os assírios fugirem no Antigo Testamento. A força bruta do mundo colapsou diante da providência divina. Mas é justamente quando o sistema percebe que a força bruta não funciona que eles usam a arma mais letal de todas. Como Roma não conseguia vencer no campo de batalha, eles mudaram o campo de jogo para a sala de reuniões. Eles propuseram um tratado de paz. A velha tática da dissimulação. Pois é. Os boêmios exigiram 4 condições essenciais: a pregação livre da Bíblia, a comunhão servida ao povo em sua própria língua, sacerdotes afastados de cargos do governo e punição para crimes do clero. E Roma, surpreendentemente, disse: acordo, fechado, nós aceitamos. E aí estava a armadilha. Tinha uma armadilha escondida nas letras miúdas, né? Sim, e esse é um dos alertas mais vitais dessa história para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Como funcionava a armadilha? O tratado dizia que as cláusulas eram aceitas, mas o direito de explicar, definir e interpretar o que essas cláusulas significavam pertencia ao concílio, ou seja, a Roma. Genial e diabólico. É como você fazer um acordo, mas deixar que seu inimigo escreva o dicionário.
Se os boêmios dissessem, queremos pregação livre, Roma dizia, claro, pregação livre, desde que o Papa autorize o pregador e o sermão. Eles pegaram os artigos e esvaziaram tudo. Exato. Eles deram uma nova roupagem semântica e esvaziaram todo o significado das exigências. É um cavalo de Troia perfeito. Eles dão ao paciente o remédio, mas diluído com água o suficiente para que a doença não morra. E a tragédia é que essa tática funcionou. Funcionou muito bem. A Boêmia, que se manteve unida contra exércitos imensos, rachou ao meio por causa de uma canetada política. Uma parte do povo achou que a paz parcial já era boa o suficiente. A outra parte viu o golpe. E aí começou uma guerra civil sangrenta entre eles mesmos. Irmão matando irmão. Sim, o grande líder Procópio morreu nas mãos de seus próprios compatriotas. A liberdade caiu não sobre o machado do inimigo, mas sob o peso macio do meio-termo. A dissimulação derrubou o que as espadas não conseguiram. E aí surge a pergunta inevitável. E aqueles que não assinaram um acordo com o erro? Ficaram esquecidos? O que aconteceu com eles? O espírito de profecia relata que os fiéis se reorganizaram sob o nome de Irmãos Unidos. Eles foram caçados não só por Roma, mas também pelos boêmios, que tinham feito concessões. Duplamente perseguidos. Eles voltaram a se esconder nas montanhas e florestas densas, morando em cavernas escuras, mas mantendo a palavra de Deus acesa. Descobriram que os valdenses continuavam resistindo nos Alpes e trocaram encorajamento em segredo. Uma rede de apoio invisível. Eles sabiam que a escuridão era temporária. Se apegaram à promessa de Hus, esperando um século no exílio até que a luz da reforma finalmente explodisse na Alemanha. Que história fantástica! E isso nos traz de volta aquelas cinzas sendo jogadas no rio Reno, lá atrás. A intenção de Roma era física e simbólica, sabe? Reduzir 2 homens à poeira e jogar essa poeira na água corrente para que desaparecessem da face da terra para sempre. Só que eles esqueceram de um detalhe geográfico. Exatamente. O rio Reno deságua no oceano. E através das correntes oceânicas, a água lava as margens de continentes inteiros. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que tentar destruir os planos de Deus com violência humana é a mais profunda ignorância. Os homens acharam que podiam parar o nascer do sol com um decreto. Mas o sangue e a resistência dessas vidas regaram o solo de toda a Europa para a liberdade de consciência. Um efeito multiplicador. O método que usaram para silenciar a verdade foi a mesmíssima ferramenta que Deus usou para amplificá-la. Sabe, para visualizar isso de forma definitiva, imagina um sistema corrupto que vê 2 grandes árvores de oposição crescendo no seu quintal, João Hus e Jerônimo. Em pânico, eles tentam parar o crescimento jogando fogo na base das árvores. Mas o que a história e a inspiração nos mostram hoje é que na economia divina, certas sementes da verdade são como as pinhas de algumas florestas, sabe? Nossa, sim, aquelas que precisam do fogo? Isso! Elas são tão fechadas e tão duras que só se abrem e soltam suas sementes quando são submetidas a um calor extremo. O papado achou que estava terminando o assunto com uma fogueira, quando na verdade só estava estourando as sementes que plantariam uma floresta incontrolável em todo o planeta algumas décadas depois. O fogo foi o agente da disseminação. Uma analogia poderosíssima. A verdade não pode ser queimada. E a lição é clara para nós hoje. Não importa o quão engenhosa seja a fraude, ou quão denso seja o interdito ao nosso redor, o papel de cada indivíduo é manter a lealdade à sua palavra, recusando os acordos enganosos e aguardando pacientemente a libertação divina. Nós queremos agradecer de coração o tempo e a atenção de cada um que mergulhou nessa imersão com a gente hoje. Foi um privilégio estar aqui. Convidamos afetuosamente quem nos ouve a se inscrever e permanecer conectado no canal Voz do Remanescente para acompanhar nossos próximos estudos e os novos capítulos dessa jornada espiritual transformadora. Não percam os próximos capítulos. E deixamos uma reflexão final para quem nos acompanha. Se a escuridão que tenta diluir e silenciar a verdade hoje parece avassaladora, imbatível e disfarçada de boas intenções,
Não perca o sono. A questão não é se a luz vai vencer o sistema. A vitória já é certa. A grande questão é, será que hoje essa luz vai encontrar espaço para reacender no seu coração? Um abraço e até a próxima imersão.